Então, aí onde você está, diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu preservo meu coração para ti. Deixo meu coração pronto, disponível. Diga isso. Eu ativo o meu espírito e eu ajusto a minha alma. Estou pronto. Fala comigo. Abra o livro da revelação. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo novamente, dentro de um sentido da ceia. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Colossenses, capítulo 1. E eu preciso que você entenda algo muito rápido nessa palavra, que vai ser bastante simples, mas eu acredito que vai ser muito esclarecedora. Eu acredito que na sua vida existam algumas marcas, existam algumas cicatrizes, alguns ferimentos que aconteceram no meio do caminho. E quando Cristo, Ele nos chama, Ele nos trata, nos salva, nos resgata, nos liberta para uma nova vida nele, com Ele e para Ele. Só que durante esse período da igreja, eu tenho observado que as pessoas não têm compreendido a verdadeira essência do Evangelho. E hoje eu quero te levar a entender isso, porque se você compreender isso aqui, você vai ser um cristão mais forte. Tá comigo? Meu objetivo é que você se torne um cristão mais forte. Sabe por quê, irmãos? Porque a tendência é que os dias piorem. Vira para o teu vizinho e diga assim: a tendência é que os dias piorem. Diga o cumprimento da palavra. Diga para ele: é o cumprimento da palavra. Ela vai se cumprir. Sendo assim, como cristãos, não podemos nos escancarar, nos escandalizar. Por quê? A palavra está se cumprindo. E olha que coisa tremenda isso aqui. Ele nos resgatou do império das trevas. Quando o Senhor nos chama, Ele nos traz e Ele nos tira de um império, Ele nos tira de um reino. Éramos caídos, vivíamos uma vida fora da presença de Jesus, até que a graça nos alcança e o Senhor nos tira do ambiente caído em que nós estávamos. Isso está em Colossenses, capítulo 1, verso 14. Leia comigo. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Diga comigo: todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Presta atenção nisso aqui. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tá comigo? Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos e poderes. Veja a classificação que aqui o autor está falando. Ele diz: Ele nos transportou. O sentido de transportar Ele nos mudou de lugar. Ele nos tira de um lugar. Ele nos tira de um lugar e nele, Ele nos coloca no reino. No reino do seu Filho. Ele nos tira de um lugar. Ele nos tira do domínio das trevas e nos tira desse ambiente que também era um reino e nos coloca em um outro lugar, que é o reino do seu Filho amado. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. Está comigo? Tudo que é visto foi criado. E existem coisas que foram criadas que não são vistas, mas que já existem. Sejam tronos, sejam dominações,
sejam governos ou poderes. Aqui está sendo falado acerca de um reino que nós não vemos, mas que nele consistem hierarquias, governos, domínios, vida caída, mas existe. Tudo que foi criado por ele e para ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Então ele nos resgata do império das trevas e nos coloca em um reino. E a pergunta que eu te faço nessa noite de ceia, em que eu preciso ser muito objetiva, é: o resgate foi para que nós saíssemos de um reino e vivêssemos caído nesse novo reino? Ele nos tira de um reino, de um governo caído, nos traz para um reino, e o reino do seu Filho. E nesse reino, que é o reino do Filho, que é o reino do justo, aquele que nos remiu de todo o pecado, que é um reino que não há queda. E então o Senhor nos transporta, Ele nos muda de um lugar e nos coloca em um outro lugar. É fato. Me tira daqui e me coloca aqui. Nesse lugar aqui é um reino de dominações, mas é um reino que pertence àquele que é Cristo. E nesse reino eu não tenho o direito de viver caído. E hoje aperte o cinto, porque como diz o Jonathan Carlos, vai doer. Porque é uma noite de ceia, e nós precisamos de ver a glória de Deus. Nós precisamos de ver uma igreja quebrantada. Eu tive uma vontade enorme de pregar uma palavra que o Senhor me deu acerca da mulher cananeia, mas o céu me impediu essa tarde. E eu disse: Deus, deixa eu pregar essa palavra. Eu estou com ela desde ontem, ruminando. Queria ter pregado lá, tu não me deixou. E hoje deixa eu pregar ela. Ele disse: não, você vai pregar sobre o meu reino. Reino. E nós precisamos, como uma igreja, entender que Ele nos transportou. Diga comigo: Ele me tirou do charco do lodo, me colocou num lugar limpo e seguro. Se nesse lugar limpo e seguro, eu caio, é porque o lodo nunca saiu da minha vida. Não foi por ineficiência do transporte, mas foi porque eu escondi lodos que me fazem escorregar no ambiente limpo e seguro que Ele me colocou. A Bíblia diz que Ele me tira desse lugar e me coloca em outro lugar. Nesse lugar estou limpa, segura. O sangue dele me remiu, me redimiu, limpou, lavou, tratou, curou, libertou. E mais do que isso, Isaías 53:4, Ele levou sobre si. Ele tira o que há ruim, o que há de ruim em mim desse reino, e diz: porque Satanás é o acusador, e ele sabe que se não passar pela cruz, não tem direito a acesso. Cristo, preste atenção aqui que eu estou falando do plano da salvação. Cristo, num domínio das trevas, a cruz tomba não por queda, a cruz tomba para fazer a ponte e te dar a condição. E Ele disse: tudo que estava ali em você, para na cruz, eu levo sobre mim. Tudo o que, profeta? Ele, Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si, contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Aspas. Você sabe o que é transgressão? A Bíblia fala de pecado, transgressão e iniquidade. Pecado
eu cometo acidentalmente. Transgressão, eu pratico com consciência. Erro porque quero errar. E a iniquidade, eu deixo como pacotinho para a minha próxima geração receber. Quando Jesus leva sobre si, ele diz: se você resolve na tua geração, eu cuido da próxima. Eu te livro de quê? De transgredir com consciência. E se você continuar reto em mim, a tua geração é livre de quê? Das práticas pesadas que você um dia realizou. Porque quem era alcoólatra não quer ver a próxima geração bêbada. Quem era drogado não quer ver a próxima geração drogada. Quem era prostituto não quer ver a próxima geração prostituta. Não. Jesus está dizendo, Isaías tem uma contemplação do mundo espiritual. E ele diz, olha, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Vamos moer. Por quê? Porque apenas sangue vertido tem o poder de anulação. Então ele foi moído pela minha, pela sua iniquidade, pela conta que a gente deixou preenchida para um inocente que ainda nem nasceu. Você acha que é normal? Ah, ele é igual o pai, ele é igual o tio, fulano morreu assim, de acidente, o fulano também, o outro também, e o outro também. Ah, menina, todo mundo preso nessa família, fulano preso, não sei quem preso, Beltano preso. Você acha que é normal? Isso se chama herança de iniquidade. E é por isso que tem crente que diz, eu não consigo parar. E é por isso que tem gente dentro da igreja que está pagando conta de que ele nunca soube que existiu. O credor bate na porta e diz, vim acertar a conta. Com quem? Com essa casa. Mas eu não te devo nada. Mas quem morou aqui devia. Vamos resolver. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, você está aqui comigo? Hoje vai ser assim, só Bíblia. Para que isso? Para uma única coisa, diga comigo, uma única coisa. Para vivermos caindo e levantando dentro da igreja? Para viver fraco, coitado? Sabe, existe uma classe dentro da igreja hoje, que não é uma classe mundana, mas que é uma classe de crentes que estão dentro da igreja desviados. São eles que não creem na obra redentora da cruz. Por quê, profeta? Porque não mudam as suas práticas. Eu sei que hoje você talvez queria estar esperando de mim uma palavra como a minha última, né? Foi pesada. Mas hoje eu preciso te dizer que você precisa entender a sua missão nessa terra. Esse negócio de ficar um crente rodando dentro da igreja, olhando para essa cadeira, entrando dentro de casa e vivendo uma vida dentro de casa, deixa a vida me levar, vida leva eu, e dentro da igreja eu não sei qual é meu propósito e a minha existência, precisa acabar hoje. Sabe por quê? Porque Charles Spurgeon disse uma frase: eu não posso brincar com o melhor amigo que perdeu a vida dele por mim. Quando você brinca de ser crente, você brinca com a vida de um inocente que morreu para que eu e você pudéssemos estar aqui. Aquela coroa que foi transpassada não foi para fortalecer uma vida vazia, mas foi para te dar força no dia em que te faltasse vitalidade. Cada gota daquele sangue é a gota do sangue no teu sangue para te fortalecer a viver para Ele e para Ele.
Se Ele nos resgatou do império das trevas, se Ele levou sobre si toda a culpa, qual é o objetivo? Abra sua Bíblia em Marcos 16:15. E o que está escrito ali? Para pregarmos. Cutuca o crente que está ao seu lado. Diga, pregarmos. Diga assim, a Bíblia não está dizendo que é um pregador itinerante, que tem seguidor no Instagram, que tem inscrito no YouTube. Vamos, crente, abre a boca para você não dormir. Diga, não. A Bíblia está falando para uma classe que vivia no domínio das trevas, que Ele tirou, colocou em um outro lugar, em um outro reino. Limpou, lavou, perdoou, sarou e disse, vá. Ide. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Ide. Tem a sua etimologia ligada ao verbo ir. É a forma imperativa. Na segunda pessoa do plural. Agora, o que é tremendo aqui? É usada para dar ordem. Ele não está dizendo, ei, você que foi lavado, remido, redimido, pelo qual eu fui esmagado, pisado, para que você pudesse ser livre. Eu não estou te dando a opção de você fazer o que você quer fazer. Eu te resgatei de um império para que você entendesse que não é um convite, é uma ordem. E a ordem é a um grupo de pessoa, não é a um indivíduo preparado. Não é um indivíduo que está formado em bacharel em teologia, não que isso esteja errado, mas a Bíblia está dizendo aqui que o id é a ordem de Deus para todo cristão. Vá, pregue, pregue, pregue o quê? Pregue a palavra, pregue o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas. Como eu prego aquilo que não é novo para mim? Eu só prego aquilo que eu realmente vivo. Sabe por que hoje há uma desculpa escondida em eu não tenho dom de pregar? Porque a realidade é que não houve o dom, aspas, sarcasmo, do arrependimento genuíno. Porque esses dias eu estava no mercado e tinha uma irmãzinha lá comigo do coque, desdebulhando o alho. Ela mal falava o português, mas ela dizia, minha filha, em breve Jesus vai voltar. E ela estava pregando naquele monte de alho, como se ela tivesse com o microfone para o supermarket todo entender. E eu estava quase dando lugar naquele lugar ali. Ela dizia, minha filha, por onde eu passo? Pelo banco? Por onde eu passo? Pela rua? Por onde eu passo? Na padaria? Eu digo, olha, em breve Jesus vai voltar. Em breve a trombeta vai tocar. Em breve Ele vem arrebatar a sua igreja. Em breve Ele vem levar a noiva levada, a noiva remida, a noiva santificada, a noiva preparada. Minha filha, Jesus vai voltar. E eu já falei e falo para todo mundo que eu prego o evangelho. Tem o céu, mas também tem o inferno. E ninguém queira conhecer o inferno, porque lá é o fogo ardente. E isso não é o que Jesus preparou para a sua igreja. Falei. Elas batem assim. E eu falei, meu Deus, que autoridade é essa no meio desse monte de alho? 8:30 da manhã, a mulher já está assim. Faço ideia, meio-dia. Quanto de sapatada que ela já não deu no cão? Está comigo? Isso é alguém que entendeu. Entendeu o que, profeta? Entendeu a tônica do evangelho. Aqui hoje eu vou pregar ele assim, ó, purinho. Ele me resgatou do império, me trouxe para um reino, me tirou, me lavou, me remiu, limpou, colocou prontinha e disse, agora vai. Isso é o evangelho, está comigo? Para pregarmos. Só que aí,
Quando você começa a pregar, foca comigo aqui que eu tenho só uns 10 minutos no máximo. Quando você começa a pregar, e você começa a pregar a verdade, e a verdade não é o que você fala, a verdade é o que você é. Vou repetir. A verdade não é o que você fala, a verdade é o que você é. Isso começa a incomodar uma classe. Classe de quem? Classe de pessoas visíveis e invisíveis. Classe de pessoas que veem e classe de pessoas que os seus olhos não veem. O reino visível e o reino invisível se incomoda com o seu posicionamento. E é aqui que acontece a tônica da coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo assim: o problema dessa geração que não consegue viver uma vida convertida é que eles ainda não entenderam o propósito da ferida. Qual é o propósito da ferida? O propósito da ferida é para que ela revele a você o seu propósito. Está comigo? Então, o lugar que você foi muito ferido é o lugar que Deus vai te usar com muita autoridade. Agora, o que é mais forte ainda que Jesus falou comigo? Ele disse: Michele, estudando a vida de Paulo, ele disse: existem feridas que são feitas na graça. Eu disse: oi? Existem feridas que não foram feitas lá, quando você estava no império das trevas, caído no domínio das trevas. Não, existem feridas que são feitas na graça. Para quê? Para que você lembre cada passo que você der de mim, de Deus. Então existem feridas que eu ajusto a minha força para tocar em você, e nunca vai ser para te matar. Tem ferida em você que foi feita pelo próprio Deus. Que isso? E foi feita para quê? Para que quando você dê um passo, ele olhe, você olhe a marca que está ali. Essa marca, eu posso dizer profeticamente que é como uma circuncisão. Para que você saiba, por baixo da tua roupa, quem você é. Você sabe quem você é, mas quem vê por trás da roupa, vê a cicatriz e diz assim: ali tem alguém marcado. Toda pessoa marcada tem um dono. Um marcado, um cicatrizado vivo, está dizendo: eu tenho um dono. Um cicatrizado que só tem a marca está dizendo: olha, aqui ó, eu tenho um dono. Marcou aqui no meu casamento, eu tenho um dono. Marcou a minha vida emocional, eu tenho um dono. Marcou a minha vida, eu tenho um dono. Eu sou alguém que carrego uma marca, e essa marca que eu carrego não me tira da presença, essa marca me coloca na presença, porque todas as vezes que eu penso que eu saio, eu volto. Porque quem me vê numa ótica invisível, vê a cicatriz que ninguém vê e fala assim: ei, tem gente marcada no lugar que não pertence, sai do meu reino. É por isso que tem gente que não tem paz no mundo. É por isso que tem gente que não consegue ficar bem fora do ambiente da glória. Sabe por quê? Porque ele é marcado. Quando ele está num ambiente errado, o reino invisível olha e diz assim: ei, cicatrizada, sai daqui dessa mesa de bebedeira. Ei, você, sai daqui. Por quê? Porque esse lugar não te pertence. Você é uma marcada, você é uma circuncidada. E se ninguém vê, alguém te denuncia. Diz assim: ué, mas não é você? E aí, o apóstolo Paulo dá uma aula sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Uau! Ele diz assim: são servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito, mas fui encarcerado várias vezes. Presta atenção aqui para você que está dizendo que a tua vida está ruim, tá? Para você que entrou aqui hoje desanimado, para você que está com uma provação, presta atenção que você vai ver aqui o que é provação. Eu fui encarcerado mais vezes.
Fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui espancado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri um naufrágiozinho. Passei um dia e uma noite exposto. À fúria do mar. Muitas vezes eu passei perigos. Perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas. Perigos entre os meus próprios compatriotas. Perigos no ambiente saudável. Perigo no ambiente cristão. Perigo em gente que comunga comigo. Perigo em quem vai repartir a ceia comigo. Perigo. Perigo entre os meus compatriotas. Perigo. Meu Deus. Perigo entre os gentios. Perigos na cidade. Perigos no deserto. Perigos no mar. Perigo entre falsos irmãos. Falsos irmãos são perigosos. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir. Passei fome, sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e também nudez. Suportei frio e também nudez. Eu não disse poucas peças. Eu disse nudez. Será que você está pronto? Será que se fosse a igreja desse tempo que me visse em algum lugar em missão, sem roupa, por uma perseguição, será que eu não estaria no fuxico gospel, sendo massacrada pelos falsos irmãos? A bem da verdade, eu nunca vi crente seguir fuxico gospel, né? Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todos e com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido. Olha a pergunta que ele está fazendo. Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado. Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. Se ele é fraquinho, eu não sei o que é que eu sou. O Deus e Pai do nosso ou do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Ele disse: aquele que me vê, ele sabe que eu não estou falso, que eu não estou mascarando aquilo que é a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, viajava à cidade dos Damascenos com um firme propósito de prender-me. Ele queria me prender. Imagine alguém viajando dizendo: eu tenho que pegar esse cara, tenho que achar ele. Todavia, através de uma janela, desceram-me uma muralha abaixo, dentro de um cesto. E assim fui livrado das mãos dele. E o espinho na carne e a glória nesta carta foi construída para quê? Para apenas um argumento. O argumento em favor da sua autoridade, do seu ministério. Deixa-me te falar o seguinte: o que estava acontecendo aqui? Paulo, ele estava combatendo os falsos apóstolos. Existia uma classe que havia se levantado para dizer: olha, essa graça que estão pregando aí, não. Vocês precisam passar pela lei de Moisés. E só pela lei vocês vão conseguir viver uma vida com o Messias. A realidade é que esses falsos apóstolos, lembra que falamos das igrejas, das 7 igrejas? Eles estavam ali trabalhando firmemente uma distorção da doutrina. E Paulo, ele se levanta e ele diz: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. 1 Coríntios vai ser poderoso, mas segundo ele diz: eu vou mostrar uma parte de mim. Por quê? Porque eu vou revelar o meu coração para vocês. Eu não precisaria falar nada disso. Eu não precisaria contar
tudo o que eu tenho vivido e tudo o que eu passei. Mas deixe-me compartilhar com vocês, porque a realidade é, vocês estão sendo persuadidos por um grupo de pessoas que são falsos, que são mentirosos. Está tudo errado. Por quê? Porque a realidade da verdade do Evangelho, eu ensinei a vocês. Vocês sabem como funciona. E por que agora estão se corrompendo? Pergunta para o crente que está ao seu lado. Por que se corromper? Aí Paulo diz, olha, mediante a tudo isso que vocês têm visto, é o seguinte, eu tenho uma frase para falar para vocês. Qual frase é, profeta? Gálatas capítulo 2, verso 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Por quê? Porque eu não posso derrubar aquilo que eu mesmo estabeleci. Se eu derrubo o que eu prego, eu sou um transgressor. Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Mas é o seguinte, eu morri a fim de viver para Cristo. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Ah, irmãos, você não está entendendo isso aqui. O texto diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Isso está em Gálatas capítulo 2. Vivo pela fé, está comigo? Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Ele me amou e ele se entregou. Gálatas capítulo 6, verso 17. Eu vou concluindo. Eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Se eu fosse falar das marcas de Cristo, uma das marcas de Cristo, que os estudiosos vão dizer que Paulo carregava, era o zelo pela obra. Paulo era alguém tão apaixonado pelo reino, que o zelo o consumiu muitas vezes. Agora, a palavra que Paulo utiliza para marcas origina-se de uma palavra grega que significa que alguém marcado é alguém ou algo que tem em si a marca da propriedade de alguém. Paulo estava dizendo, eu sou alguém marcado, mas eu não tenho só uma marca. A minha marca dá direito de propriedade a quem me comprou. E aí eu pergunto para você, quem é o seu dono? Quem é o dono da sua vida? Você é o dono da sua vida? Você dita as suas leis? Você quer viver a sua vida? Eu já te dei um plano de vida aqui. Qual é o plano de vida? É o plano de vida em que Ele te salva e me salva, me tira de um reino e me coloca em outro. Depois disso Ele limpa, Ele anula as nossas transgressões, Ele ajusta ela. E depois a gente tem uma outra ordenança. Qual? E de pregar aí. Se o teu plano de vida está fora disso, eu quero dizer que o teu plano de vida está fora do plano de vida redentório. Teu plano de vida é o teu plano de vida, não é o plano de vida de Deus para você. Eu vou repetir, tem gente vivendo o plano de vida que Ele fez e tem aberto mão do plano de vida que Deus fez. E enquanto nós ficarmos nessa terra, vivendo o nosso plano de vida, do jeito que eu quero, dizendo e lançando em rosto de Deus o que Ele pode ou não pode fazer, olha para mim, Deus pode fazer o que Ele quiser fazer na sua vida. O problema é que nós queremos determinar, mediante as nossas limitações e as nossas incapacidades, o que Deus pode ou não pode fazer. Não reduza a Deus a você.
Não reduza a Deus ao teu quadrado. Reduza a Deus. Não reduza a Deus. Não reduza a Deus. Você não pode colocar Deus dentro da sua limitação. Ele não cabe dentro da tua estrutura. Ele te chamou para você viver fora da sua estrutura. Eu sinto uma virtude nessa palavra. Eu sinto tanto poder de Deus aqui. Deus está chamando a igreja brasileira. Eu postei algo nos meus status hoje que eu prestei continência umas 100 vezes. A Helena Raquel disse o seguinte: se começarem a ler a Bíblia dentro das igrejas, vai acabar os seguidores, vai acabar o público. Sabe por quê? Porque quando se lê a Bíblia, se fala ao contrário da vida que nós vivemos. Se fala ao contrário de uma vida que eu quero viver. Eu quero viver uma vida, mas a cruz quer que eu viva uma nova vida. Eu quero viver as minhas vontades, mas a cruz está dizendo: é a minha vontade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vivo a vida do meu jeito. E quem foi que disse, pastora, que eu sou uma pessoa gente boa e eu vou para o céu? Você pode ir para o céu que você imagina na sua cabeça, mas a minha Bíblia e a Bíblia que você está aí, e a Bíblia que você está lendo, está dizendo: ninguém vem ao Pai se não vier pelo Filho. Ninguém que não confessa ao Senhor diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai. Então eu vim aqui hoje, nessa noite de ceia, dizer para uma igreja que tem vivido uma vida de acordo com o que quer viver: para agora. Para agora. Há um stop de Deus hoje. Há um pare de Deus hoje. Deus está dizendo: para hoje, para agora. Por quê? Porque eu vim ajustar o plano redentor da tua vida. Eu vim aqui hoje tratar com você acerca do quê? Acerca do meu reino. Acerca de um reino que você não vê, mas é um reino que é o reino que determina a vida que você está querendo viver. Então, como igreja, nós precisamos parar de viver tropeçando dentro da igreja e fora da igreja. Hoje é uma noite de ceia e eu vim aqui te dizer: o sangue que verteu na cruz não foi um sangue de bode, não foi um sangue comum, não. Foi um sangue inocente que pudesse dar a mim e a você o simples acesso de quê? De eternidade. Então eu vim aqui te falar o seguinte por essa palavra: pare agora. A noite é agora, o momento é agora. De quê? De parar de viver caído, de parar de viver desanimado, de parar de viver oprimido, de parar de viver abatido, de não fazer a obra porque diz que não sabe qual é o teu chamado. Eu já disse, o chamado é ser limpo, e depois de ser limpo pregue a minha palavra, pregue a minha verdade, pregue a minha verdade, pregue a minha verdade cantando, pregue a minha verdade vivendo, pregue a minha verdade sendo, pregue a minha verdade orando, pregue a minha verdade orando, pregue a minha verdade, caminhe na verdade, seja a verdade, entre nos ambientes escuros, seja a luz. A minha palavra, ela é lâmpada para os seus pés, e se a palavra é lâmpada para os seus pés, ela é lâmpada no ambiente que você entra. Então entre com a minha palavra entra com você, a minha palavra é com você, a minha palavra é fortaleza, a minha palavra é presença, a minha palavra é suporte, a minha palavra é renovo, a minha palavra é vida, a minha palavra é fonte, a minha palavra é alimento, a minha palavra é verdade, é escudo, é broquel. A minha palavra, há uma convocatória de Deus nessa igreja. Alabaraçu de Rece. Minha palavra é vida. Minha palavra estava no início, minha palavra estava no Gênesis, minha palavra estava no Êxodo, minha palavra estava em Atos, minha palavra estava em Coríntios, minha palavra estava em Apocalipse, minha palavra está aqui hoje. Se você deseja viver uma vida, eu quero te dizer, tem tudo que você precisa na cruz.
Alguém arruma uma vasilha para mim? Um balde, qualquer coisa? Pode ser rapidinho. Vasilha, balde, qualquer coisa. Eu encerro. Vem cá, Rafael. Deixa eu te usar aqui, filha. Fique aqui, filho. O apóstolo Paulo, ele disse, chega para frente aqui. Eu carrego marcas no meu corpo. Marcas que ninguém vê, mas que eu sei que existem. E ele disse, quando ele me tirou de um reino, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ananias, levanta, vai lá, diz para aquele matador, eu sei que ele é matador, porque tu vai falar isso para mim, mas ele é para mim um vaso escolhido. Levanta, vai lá, eu já tratei com ele, agora você vai entregar o plano ministerial na mão dele. Por quê? Porque plano ministerial não é entregue diretamente ao indivíduo. Existem porta-vozes. Entrega o plano, dá a ele, e ele vai seguir, você vai mentorear ele durante um período. Tá entendido? Sim. Por quê? Porque ninguém caminha sozinho. E aí, depois de todo o processo, depois de todas as marcas, Paulo diz, eu estou crucificado. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Vai lá, ressuscita a velha criatura, xinga. Vai lá, volta a beber. Vai, já estou crucificado. Volta a beber. Vai lá, volta para o mundo. Paulo disse, sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Tem sangue com sangue. Tem marca com marca. Tem vida com vida. Acabou. O que é que você está querendo dizer com isso, profeta? Eu estou querendo dizer que tem muito envolvimento de sangue para eu e você viver uma vida caída dentro da igreja. Estava sobre ele. Acabou a apatia na igreja. Acabou. Se Cristo comigo for, eu irei. Se ele for comigo, se Cristo for comigo, eu vou. O problema é que não existe evangelho sem cruz. A igreja brasileira, a igreja que não passa pela Bíblia, no princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo agora encarnado, ele tomou forma, habitou entre nós. O Verbo encarnado, ele habitou. Se ele habita, ele habita comigo, ele habita em mim, ele está em mim. O problema é: fica aí, Verbo, a vida é minha. Ele disse: eu carrego as marcas de Cristo. Para que isso? É para você dizer: sai da frente, Satanás, que o sangue me dá livre acesso. Eu não preciso mostrar, mas tem marcas que ninguém vê, mas eu sei que existem. E as marcas que foram feitas nele me dá direito a viver uma vida em novidade de vida. Eu vim aqui te dizer por essa palavra: saia daqui hoje dessa igreja, saia daqui hoje dessa ceia, parando de olhar esse vinho aqui como um suquinho de uva, conversa fiada, que não muda a vida de ninguém. Enquanto o suco de uva não muda, mas enquanto o sangue, ele transforma, ele lava, ele limpa, ele lava, ele salva, ele transforma o pecador. Ele pega o homem caído, ele pega o homem caído, ele pega o homem destruído, ele pega o bandido, ele pega a prostituta, ele pega o amargurado, ele pega o depressivo, ele dá um banho de sangue e diz: vai, ide, 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 ide. Cadê a igreja comigo? Acabou, desculpa. Acabou, desculpa. Crente que estava caído, crente que estava batido, crente que estava amargurado, acabou. Bate no ombro do crente e diz: o tempo de andar caído acabou.